Como você reagiria se descobrisse que a pessoa que ama e que havia dado tudo por ela vinha te enganando esse tempo todo? Pois bem, este rapaz decidiu que a única resposta seria dar à sua esposa infiel uma lição inesquecível no dia de seu casamento. Jennifer Miller traiu seu namorado Brian, que decidiu se vingar de uma maneira que ela jamais esqueceria. O casal se conheceu de uma forma inusitada em um barzinho aconchegante de Los Angeles. Naquela noite, Brian estava sentado em uma mesa, desfrutando de sua bebida e da música ambiente. Jennifer estava a algumas mesas de distância, imersa em uma conversa com suas amigas. Em um determinado momento, ambos se levantaram quase simultaneamente, com a intenção de dirigir-se ao banheiro. O caminho para o banheiro era um pouco estreito, e enquanto Brian caminhava, distraído, acabou esbarrando em Jennifer. Os pertences dela caíram no chão, e Brian imediatamente se abaixou para ajudá-la. Opa, perdão, moça, disse ele, visivelmente envergonhado. Jennifer, com um sorriso compreensivo, respondeu: Tudo bem, acontece. Talvez seja um sinal para prestarmos mais atenção por onde andamos. Eles riram juntos e começaram a conversar ali mesmo, no corredor que levava ao banheiro. A partir daquele encontro inesperado, trocaram números de telefone e começaram a sair. Brian, com 25 anos, havia acabado de obter sua licença de piloto e trabalhava como piloto de avião comercial. Jennifer, de 23 anos, era assistente em um grande escritório em Los Angeles. Os dois passavam muitas horas juntos sempre que Brian estava na cidade, e pareciam muito felizes. Ele lhe dava presentes das regiões que visitava, por causa de seu trabalho como piloto, e sempre a convidava para jantar. Tudo estava indo tão bem que, em apenas 3 meses, decidiram morar juntos. Isso, evidentemente, alarmou os amigos de Brian, pois a relação parecia avançar muito rapidamente, o que não era típico dele. Mas Brian e Jennifer estavam tão apaixonados que não havia razão para esperar algo ruim. Eles estavam tão felizes juntos que parecia que a qualquer momento seria o certo para dar o próximo passo. Como Brian já tinha sua própria casa e Jennifer ainda morava com sua mãe, a mudança fazia sentido. Apesar de um pouco receosa, Jennifer aceitou. Afinal, é preciso considerar que Brian passava dias e até semanas voando, incluindo algumas férias. Dessa forma, morar juntos, na verdade, significaria que Jennifer se mudaria para um lugar onde estaria sozinha na maior parte do tempo. No entanto, ela estaria mais confortável e tranquila. Sabendo que teria que embarcar em um voo logo, Brian entregou a Jennifer seu cartão de crédito, sugerindo que ela usasse para quaisquer necessidades relacionadas à nova casa ou mesmo para suas refeições. Ele lamentou não poder estar presente para auxiliar em todos os detalhes da mudança, mas quis garantir que ela não tivesse preocupações financeiras durante esse período. Jennifer, que recentemente havia perdido seu emprego como assistente, agradeceu e se comprometeu a organizar tudo. A atitude de Brian não era apenas um gesto de generosidade, mas uma demonstração clara de sua confiança e amor profundo por ela. Brian mal podia imaginar que, em breve, o cenário de amor e confiança que construíra seria abalado por uma descoberta inesperada. Uma das razões pelas quais ele conseguiu adquirir sua própria casa tão jovem era sua meticulosa habilidade de gerenciar suas finanças. Ele era um mestre da economia pessoal, sempre atento com seus gastos e investimentos. Ao longo dos anos, Brian desenvolveu o hábito de analisar regularmente seus extratos bancários, garantindo que cada centavo fosse bem gasto. Sem grandes despesas ou responsabilidades familiares, ele conseguiu acumular uma quantia considerável. No entanto, foi essa atenção nos detalhes que o levou a perceber algo estranho em sua relação com Jennifer. Após 8 meses morando juntos, em meio a tantas mudanças em suas vidas, Brian negligenciou a revisão de seus extratos por alguns meses, algo raro para ele. Quando finalmente decidiu retomar sua rotina financeira e acessou sua conta, o que viu o fez quase cair de costas. Brian descobriu que Jennifer, sem seu consentimento, fazia saques significativos e gastava em jantares luxuosos e roupas de grife. O dinheiro que Brian tanto se esforçava para economizar estava se esvaindo rapidamente. A dura realidade começou a se desenhar em sua mente. Talvez o amor não fosse o único motivo pelo qual Jennifer estava com ele. Brian tentou negar, tentou encontrar justificativas, mas à medida que os dias passavam, a situação só piorava. Naquele momento,
Jennifer tornara-se tão audaciosa que não apenas gastava o dinheiro de Brian sem qualquer justificativa, mas também se mostrava cada vez mais distante e enigmática. Essa mudança de comportamento fez com que Brian suspeitasse de que talvez houvesse outro homem em sua vida. Afinal, os jantares caros e a quantidade de comida que ela pedia para casa, especialmente quando Brian estava fora em voos, pareciam excessivos para uma única pessoa. Havia algo estranho no ar. Com o coração pesado, Brian decidiu elaborar um plano para descobrir se Jennifer realmente estava saindo com outro homem. Aceitar a ideia de que a mulher com quem vive pode estar usando você por interesse financeiro e possivelmente te traindo é uma pílula amarga de engolir. No entanto, Brian era astuto e sabia que Jennifer também tinha sua dose de sagacidade. Por isso, ele sabia que seu plano precisava ser meticulosamente pensado, sem margem para erros, se quisesse descobrir a verdade. Para avaliar a lealdade de Jennifer, Brian elaborou um plano meticuloso. Disse a ela que precisaria viajar por 10 dias devido a um treinamento especial para pilotos. Vou sentir sua falta, mas sei que é importante para você, respondeu Jennifer. Na realidade, o treinamento duraria apenas 3 dias, e Brian planejava retornar à casa no 4º dia, sem avisar, esperando surpreendê-la. Durante os dias de treinamento, ele se dedicou intensamente, mas no fundo, a ansiedade sobre o que poderia encontrar ao voltar para casa o consumia. Na noite de seu retorno, uma quinta-feira, ele dirigiu de volta para casa, ansiando por encontrar tudo em ordem. No fundo, ele queria acreditar que Jennifer o amava e que não teria coragem de traí-lo. Mas, ao se aproximar de sua residência, uma cena o paralisou. Pela janela, ele viu Jennifer rindo e compartilhando um brinde com um homem que ele nunca vira antes. Desolado e tentando não ser notado, Brian estacionou um pouco mais distante e observou, tentando compreender o que estava acontecendo. As lágrimas começaram a brotar em seu rosto, e ele se sentiu traído, não apenas por Jennifer, mas também por si mesmo, por não ter percebido os sinais antes. Seus amigos já haviam expressado preocupações sobre Jennifer, mas ele sempre os repreendeu, acreditando na pureza de seu amor. Agora, a dura realidade se mostrava diante de seus olhos. Com determinação, Brian decidiu que precisava ter certeza da situação antes de tomar qualquer atitude. Nos 6 dias seguintes, ele se tornou uma sombra silenciosa, seguindo Jennifer de perto, observando cada um de seus movimentos. O que ele descobriu foi ainda mais chocante e doloroso do que poderia imaginar. O amante de Jennifer aparecia sempre após as 22 horas, momento em que a rua se tornava mais tranquila, e os vizinhos já estavam recolhidos em suas casas. Era como se ambos tivessem um ritual meticulosamente planejado para evitar suspeitas. Jennifer frequentava spas e hotéis de luxo, e poucos minutos depois de sua chegada, o amante surgia no mesmo local, como se estivessem sincronizados. Brian também notou que Jennifer desenvolveu um gosto súbito por relógios de luxo. Ela visitava joalherias renomadas, escolhendo os modelos mais caros e exclusivos. E para a surpresa e indignação de Brian, ela usava o dinheiro dele para comprar esses presentes extravagantes para o amante. A cada descoberta, um misto de raiva e tristeza tomava conta de Brian. Ele se sentia traído não apenas emocionalmente, mas também financeiramente. A mulher que ele acreditava ser sua parceira estava vivendo uma vida dupla, aproveitando-se de sua generosidade e confiança. A cada dia de investigação que passava, os sentimentos de Brian por Jennifer se transformavam. O amor profundo e inabalável que ele sentia por ela começou a se transformar em um profundo asco. Sempre que ele observava Jennifer, o sentimento de nojo e ira começou a se infiltrar em seu coração, substituindo as memórias felizes que um dia compartilharam. Era como se uma névoa tóxica envolvesse tudo o que ele sentia por ela, tornando difícil até mesmo lembrar dos momentos genuínos que viveram juntos. Brian frequentemente se perdia em suas lembranças, buscando indícios de que Jennifer sempre tivera essa faceta oculta. Antes de sua descoberta, tudo parecia um conto de fadas. Talvez ele estivesse tão envolto na magia desse amor que não conseguiu enxergar as nuances e as sombras que se escondiam por trás daquela relação. Ele pensava, como ele pôde ser tão ingênuo? Como deixou passar os pequenos gestos, as alterações sutis em seu comportamento, ou aqueles olhares que ela lançava,
achando que ele não perceberia. A traição de Jennifer não era apenas física, mas também emocional. Ela havia invadido sua confiança, seu coração e sua vida de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A cada novo detalhe descoberto, uma parte dele se quebrava. Ele se sentia humilhado, traído e, acima de tudo, enganado. A ideia de que a mulher que ele amava, com quem planejava construir um futuro, poderia ser tão fria e calculista era insuportável. O nojo que sentia por Jennifer era tão intenso que, às vezes, ele tinha que se afastar, respirar fundo e lembrar a si mesmo de manter a calma. Ele queria se vingar, mas queria fazer isso de maneira que ela jamais esqueceria, demonstrando a ela exatamente o quanto o tinha magoado. Após passar os 10 dias fora de casa, Brian retornou para sua casa, mantendo uma postura serena como se nada estivesse acontecido. Ao entrar, cumprimentou Jennifer e, confortavelmente sentado no sofá, perguntou-lhe sobre como haviam sido seus dias na sua ausência. Jennifer, um tanto hesitante, mencionou que havia realizado algumas compras e passado tempo com suas amigas, Clara e Luísa. Brian, com um olhar perspicaz, comentou: Sabe, Jennifer, o Roberto, nosso vizinho da casa ao lado, mencionou que viu um homem que ele não reconheceu entrando aqui. Ele ficou um pouco preocupado. Estranho, né? Você recebeu a visita de algum amigo seu? O rosto de Jennifer empalideceu, e suas pernas pareceram vacilar por um instante. Ela foi pega de surpresa, sem saber o que responder. Mas antes que ela pudesse formular uma resposta, Brian acrescentou rapidamente: Eu disse a ele que provavelmente era algum técnico ou prestador de serviço, já que eu estava fora. Faz sentido, não é? Jennifer rapidamente respondeu que sim, que precisou chamar um encanador para arrumar o encanamento da pia que estava vazando. Naquele momento, Brian disfarçadamente respirou fundo, tentando esconder seu asco pela mulher mentirosa que estava à sua frente. Jennifer, ainda em choque e temendo perder a vida confortável que Brian lhe proporcionava, tomou uma decisão impulsiva. Brian, eu estava pensando, e se nós nos casássemos? Brian, sem perder a compostura, respondeu prontamente: Parece que você estava lendo meus pensamentos. Já faz meses que estamos morando juntos, e realmente está na hora de oficializarmos o nosso amor. Todos esses dias que eu passei fora, eu não parava de pensar em você, em como você me fez sentir por todo esse tempo. Foi então que surgiu em minha mente a ideia de nos casarmos. Jennifer suspirou aliviada, acreditando que se ele estava pensando em se casar, era porque não tinha suspeitas sobre sua fidelidade. Mas Brian, com pleno conhecimento da situação, estava arquitetando um plano muito mais sofisticado do que Jennifer poderia imaginar. Os dias foram se passando e, à medida que os preparativos para o casamento avançavam, Brian fez uma surpresa inesperada para Jennifer. Um cartão de crédito ilimitado, todo cromado e com o nome dela gravado em letras douradas. Para o nosso casamento, meu amor. Quero que você tenha o casamento dos seus sonhos. Não se preocupe com os custos, tenho uma reserva financeira substancial e qualquer valor que você gastar eu poderei cobrir. Ele disse, entregando-lhe o cartão com um olhar sereno e confiante. Jennifer, com os olhos brilhando de surpresa e emoção, aceitou o presente. Brian, por sua vez, reforçou sua confiança nela, dizendo: Estou deixando tudo em suas mãos. Quero que esse dia seja tão mágico quanto nossa história. Com o cartão em mãos e a liberdade para gastar sem limites, Jennifer mergulhou nos preparativos. Ela visitou as boutiques de noivas mais exclusivas da cidade, experimentando diversos modelos até se decidir por um vestido deslumbrante, digno de capa de revista. Era uma peça única, com detalhes em cristais e uma cauda suntuosa que brilhava à luz. O preço? Astronômico. Mas com um cartão ilimitado, isso não era um problema. Ela também escolheu os fornecedores mais renomados. Flores importadas para decorar o salão, a banda mais popular do momento e um local majestoso, com vista panorâmica da cidade, para a cerimônia e a festa. A cada escolha luxuosa, Jennifer sentia-se como a protagonista de um conto de fadas moderno, e Brian parecia satisfeito em vê-la tão feliz, reafirmando constantemente que queria apenas o melhor para o grande dia deles. O grande dia se aproximou rapidamente. Em menos de 3 semanas desde o pedido, o casamento estava prestes a acontecer, e Brian esteve curiosamente ausente da maior parte dos preparativos finais. Jennifer, por sua vez, fez questão de convidar todos que conhecia. Desde familiares distantes que moravam em outros estados,
até antigos colegas de escola, com os quais já não mantinha contato. Todos estavam lá para testemunhar seu momento de glória. Brian, contrastando com a extensa lista de convidados de Jennifer, optou por uma celebração mais íntima, convidando apenas seus 10 amigos mais próximos. Quando questionado sobre a ausência de familiares e outros conhecidos, ele desviava do assunto com maestria. Jennifer, tão envolvida em seu próprio mundo e nos preparativos suntuosos, mal percebeu a discrepância e não deu muita importância. Conforme os acordes da marcha nupcial ecoavam pela majestosa igreja escolhida, todos os convidados se levantaram, voltando seus olhares para a deslumbrante noiva que adentrava o corredor. Jennifer estava deslumbrante em seu vestido branco impecável, adornado com as joias mais requintadas que o dinheiro poderia comprar. No entanto, ao caminhar em direção ao altar, ela parecia mais interessada em admirar sua própria imagem refletida nos espelhos ornamentados da igreja do que em encontrar o olhar de Brian. Para Jennifer, aquele parecia ser o cenário ideal. Um marido que estaria em casa apenas alguns meses por ano, permitindo-lhe total liberdade para sair com quem quisesse e gastar à vontade com o cartão de crédito ilimitado. Brian, por sua vez, a aguardava no altar. Seu semblante sereno e confiante revelava um homem que, apesar das aparências, sabia exatamente o jogo que estava jogando. A cerimônia prosseguiu e, antes do esperado sim, chegou o momento dos votos. Jennifer, com um olhar doce e voz melosa, começou. Brian, desde que te conheci, minha vida mudou. Você me proporcionou momentos que nunca imaginei viver. Com você, descobri o que é ser verdadeiramente amada e cuidada. Agradeço por cada presente, cada viagem e cada momento que passamos juntos. Você é o homem dos meus sonhos e prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Brian a ouvia atentamente. Em seu rosto, ele carregava um sorriso forçado e, por dentro, um turbilhão de emoções o consumia. A cada palavra de Jennifer, seu estômago se revirava e uma sensação de náusea o invadia. Era quase inacreditável como Jennifer conseguia ser tão cínica, tão fingida e sem escrúpulos. A indignação, a tristeza e a ansiedade por revelar sua carta na manga se misturavam. Ele sabia que aqueles votos eram vazios e falsos, mas conseguiu manter a compostura. Quando chegou sua vez, ele começou a declaração. Jennifer, desde o primeiro momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Vivemos momentos incríveis juntos, e para celebrar isso, preparei uma surpresa para você. Ele fez um sinal para um de seus amigos, e um telão desceu atrás do altar. Jennifer sorriu, acreditando que seria mais uma de suas surpresas românticas. O telão iluminou-se, e as primeiras imagens mostraram Brian e Jennifer em momentos felizes. Risadas no parque, jantares à luz de velas, viagens marcantes. A trilha sonora suave embalava as recordações, e os convidados trocavam olhares de admiração, completamente envolvidos pela atmosfera romântica que aquelas imagens transmitiam. Entretanto, a música começou a diminuir de volume, dando lugar a um silêncio quase palpável. A tela ficou preta por alguns segundos, o suficiente para que os convidados se entreolhassem, confusos. Então, a seguinte mensagem apareceu. O amor pode ser cego, mas a verdade tem olhos afiados. A frase surgiu em letras garrafais, fazendo com que alguns murmúrios de surpresa e confusão começassem a se espalhar pelo local. A tensão era quase tangível. Jennifer lançou um olhar apreensivo para Brian, sentindo um calafrio percorrer suas espinhas, mas ele manteve seu olhar fixo no telão, com uma expressão indecifrável. Antes que ela pudesse assimilar o que estava acontecendo, fotos dela, com outro homem, começaram a ser exibidas. As imagens mostravam os dois na casa de Brian compartilhando momentos entre casal, com olhares profundos e gestos de carícias. Um murmúrio sutil e crescente começou a se espalhar entre os convidados, enquanto olhares de surpresa e bocas entreabertas revelavam o espanto geral. A atmosfera festiva, que até então dominava o ambiente, deu lugar a uma tensão palpável, transformando a celebração em um palco de desconforto e incredulidade. Jennifer, com o rosto pálido e olhos espantados, olhava fixamente para o telão, enquanto as lágrimas em seus olhos revelavam seu constrangimento. Brian, com uma postura firme, mas com os olhos carregados de tristeza, começou a falar. Peço desculpas a todos os convidados.
por terem sido envolvidos nessa situação. Eu tinha esperanças de que quando me casasse, este seria o dia mais feliz da minha vida, mas infelizmente, a verdade tinha que vir à tona. Eu achei que tinha encontrado o amor da minha vida, e por ela fiz tudo. Tentei proporcionar os melhores momentos, fui fiel e leal ao nosso relacionamento, mas infelizmente, foi isso que eu recebi em troca. Quando encontrarem alguém com quem desejam compartilhar a vida, reflitam antes de tomar decisões precipitadas. Considerem o impacto profundo que a deslealdade pode ter na alma de alguém. Eu, por minha vez, continuarei meu caminho, com a certeza de que agi com integridade. Não porque ela poderia ser digna, mas porque eu sou moldado por princípios e valores inabaláveis. Jennifer, sentindo-se constrangida e humilhada, correu para fora da igreja, seguida por fotógrafos ávidos por registrar o escândalo. Os convidados, ainda atônitos, também começaram a se retirar, deixando o local vazio. Brian e seus amigos, por outro lado, optaram por permanecer e aproveitar a festa que Jennifer já havia financiado. Ele saboreou as melhores bebidas e pratos, cercado por seus amigos mais próximos, brindando ao alívio de ter escapado de uma armadilha e ao novo começo que o aguardava. No dia seguinte, o escândalo dominou os principais sites de notícias e fofocas. Jennifer, além de ter sua reputação arruinada, ainda teve que lidar com a dívida do casamento luxuoso que planejou. Brian, por sua vez, não mostrou interesse em cobrir qualquer custo, argumentando que estava apenas recuperando o dinheiro que ela havia usado indevidamente em seus encontros secretos e utilizado para dar presentes a seu amante. E na próxima história, no dia de seu aniversário de casamento, Raquel Turner decide ir até o escritório de seu marido para lhe fazer uma surpresa. Entretanto, ela jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela. Ao chegar no escritório, Raquel presenciou seu marido tendo um caso com a secretária. Movida pela ira, ela bolou um plano para se vingar. Raquel e William eram um casal que parecia ter tudo sob controle. Casados há 5 anos, eles formavam uma dupla perfeita. Raquel, uma mulher de sorriso meigo e olhar sereno, tinha 32 anos e irradiava uma calma reconfortante. Sua dedicação ao casamento e à maternidade era exemplar. Ela havia deixado sua carreira como administradora para ser uma mãe em tempo integral para o pequeno Luca, seu adorado bebê de apenas 6 meses. Cuidar do filho e da casa se tornou sua missão, e ela abraçava essa tarefa com todo o amor do mundo. Enquanto isso, William, de 35 anos, era um advogado bem-sucedido e respeitado na cidade. Sua carreira promissora o mantinha ocupado, mas ele sempre fazia questão de reservar momentos especiais para sua família. Sempre atencioso e carinhoso, William tinha o dom de fazer Raquel se sentir a mulher mais amada do mundo. Sua relação era baseada na confiança e no companheirismo, e tudo parecia perfeito. Em meio a um cenário de realizações, o pequeno Luca era a verdadeira luz da vida deles. Cada sorriso e gracinha do bebê enchia o lar com alegria e ternura. Os dois compartilhavam o orgulho de serem pais de um ser tão especial e de poderem construir juntos memórias que se tornariam preciosas ao longo dos anos. O dia do aniversário de casamento do casal estava se aproximando e a data estava repleta de expectativas. Por ser um pai maravilhoso e um ótimo marido, Raquel planejava surpreender William fazendo-lhe uma surpresa como forma de agradecimento. Querendo garantir que tudo daria certo, Raquel procurou saber a disponibilidade de William para aquela ocasião especial. Ela lhe questionou sobre seu horário de retorno do escritório naquele dia específico. No entanto, William compartilhou que havia enfrentado um aumento repentino de demandas de trabalho, tornando difícil prever um horário exato para voltar para casa. Essa resposta deixou Raquel intrigada, uma vez que nos anos anteriores William sempre fazia questão de reservar aquele dia exclusivamente para eles, para comemorar juntos a data tão significativa de seu casamento. Apesar do sentimento de estranheza, Raquel escolheu abordar a situação com compreensão e empatia. Em vez de ficar frustrada ou magoada, ela decidiu tomar a iniciativa de criar uma surpresa especial para William. Ela planejou surpreendê-lo em seu escritório, organizando uma noite inesquecível onde pudessem celebrar juntos, mesmo diante dos desafios que as circunstâncias apresentavam. Entretanto, Raquel jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela, mas não com uma surpresa agradável, e sim com uma surpresa que mudaria toda a sua vida. E assim, no dia da comemoração,
Com a empolgação de quem prepara algo com todo o amor do mundo, Raquel vestiu as roupas cuidadosamente selecionadas para a ocasião, conferindo um toque de sensualidade e elegância à sua aparência. E após ter deixado o filho com a babá, ela saiu de casa empolgada, ansiosa para ver a expressão surpresa do marido ao encontrá-la no escritório. O escritório estava localizado no coração da cidade de Toronto, em um arranha-céu imponente que se destacava contra o céu azul. O espaço amplo e bem iluminado refletia sua dedicação à profissão, repleto de prateleiras abarrotadas de processos e diplomas que testemunhavam sua competência. Ao entrar no prédio elegante, o coração de Raquel batia acelerado. Ela imaginava a expressão surpresa no rosto de William e sentia-se realizada por antecipação. Ao se aproximar da porta, percebeu que ela estava entreaberta. E antes mesmo de abri-la, Raquel presenciou uma cena que a fez perder o chão. William e sua secretária Stella estavam juntos. Os dois compartilhavam uma proximidade tão marcante que pareciam estar perfeitamente sintonizados, dando a Raquel uma sensação incômoda de estar invadindo um momento de intimidade que claramente não deveria existir. O coração de Raquel pareceu congelar enquanto ela observava a cena. O sorriso que decorava seu rosto desapareceu instantaneamente e seu corpo ficou imóvel, como se tivesse sido petrificado pela visão. Incrédula e sentindo-se sem chão, ela observava William com seu sorriso encantador, uma vez destinado apenas a ela, agora estava direcionado a Stella, e suas mãos, que costumavam traçar os contornos delicados de seu corpo, agora exploravam a pele de outra pessoa. Em sussurros, os dois se comunicavam. Raquel não conseguia decifrar o conteúdo das conversas, mas a proximidade entre os corpos e a cumplicidade nos gestos eram línguas que todos os seus sentidos entendiam. Eram gestos que transcendiam as barreiras do profissionalismo, revelando uma conexão que não deveria existir entre um chefe e sua secretária. O estômago de Raquel se retorcia, e lágrimas quentes e amargas rolavam por seu rosto, manifestando a dor de sua alma dilacerada. Cada lágrima era uma gota de confiança quebrada, de promessas traídas, e de um amor que agora parecia perdido em meio à sombra dessa traição. Uma mistura de incredulidade, raiva e dor pulsava através de suas veias, fazendo seu coração bater em um ritmo descompassado. A visão de William, o homem que ela amava e em quem confiava cegamente, compartilhando uma intimidade com outra mulher, a deixou atordoada. Enquanto ela permanecia à porta, sua mente lutava para processar o que seus olhos testemunhavam. Ela queria gritar, exigir explicações, rasgar o véu da ilusão que tinha sido jogado sobre ela. Mas as palavras pareciam emperradas em sua garganta, como se uma força invisível a impedisse de reagir. Chorando e desesperada, ela saiu de lá, sem deixar que William notasse sua presença. O caminho de volta para casa foi repleto de questionamentos a si própria, de como ele havia sido capaz de fazer isso com ela, com o amor que eles tinham construído juntos ao longo de tantos anos. Cada memória feliz e cada promessa de fidelidade agora parecia ter sido apagada por essa traição. O homem que ela achava que conhecia tão bem agora parecia um estranho, um ser transformado por escolhas que ela não podia compreender. A imagem do filho deles, que sempre fora o elo inquebrável entre eles, tornava a dor ainda mais aguda. Ela se lembrava das noites em que eles haviam planejado um futuro para a criança, dos sonhos que compartilhavam para construir uma família sólida, mas que foi destruída em um instante. Raquel questionava se todo o tempo que passaram juntos havia sido uma mentira, se cada carícia, cada palavra de amor haviam sido ensaiadas apenas para esconder a verdade. A dor que ela estava sentindo se misturava com a raiva, e ela não conseguia compreender como William havia sido tão egoísta. A traição não era apenas um ato entre adultos. Era um ato que tinha o poder de afetar a vida e o futuro de uma criança inocente. O olhar firme e decidido nos olhos de Raquel era uma clara indicação de que ela não permitiria que isso passasse impune. Movida pela ira de uma mulher traída, Raquel estava disposta a fazer William pagar por seus atos e fazer com que ele sentisse na pele a mesma dor que ela estava sentindo. Então ela decidiu bolar um plano para se vingar. Com a caneta em mãos, Raquel anotava suas descobertas. Ela havia mergulhado nas redes sociais de Stella, desenterrando informações sobre suas atividades cotidianas, os locais que costumava frequentar e o seu círculo de amizade. Cada detalhe,
Por menor que fosse, estava sendo transformado em uma ferramenta para o plano que estava prestes a executar. Entretanto, uma coisa chamou muito sua atenção. Stella, a mulher que estava se aventurando por aí com outro homem, também era casada. Seu marido, chamado Daniel, um homem aparentemente simples, sequer podia imaginar o que Stella fazia durante o expediente de trabalho. Raquel, mergulhada em pensamentos tumultuados, sentiu que precisava transformar sua dor em algo mais, algo que fizesse William e Stella entenderem o peso de suas traições. Com o coração apertado, ela discou o número de Daniel, decidindo compartilhar com ele a dura verdade. A voz de Daniel, inicialmente confusa, logo se transformou em um tom surpreso quando ele ouviu quem estava do outro lado da linha. Raquel expôs de maneira crua e sincera a traição que seus cônjuges haviam cometido, com palavras carregadas de uma mistura de raiva e tristeza. Daniel, também traído, compartilhava o mesmo turbilhão de emoções, desabafando com Raquel, que já estava desconfiado das atitudes estranhas de Stella. Superando a fragilidade e com a determinação em sua voz, Raquel disse a Daniel que eles não poderiam deixar aquilo passar impune. Ela propôs uma aliança, uma conspiração para mostrar a William e Stella a dor que infligiram. Eles seriam os arquitetos de um plano que faria suas traições retornarem como um bumerangue. O silêncio do outro lado da linha foi substituído por uma respiração profunda, como se Daniel estivesse ponderando a proposta. Porém, não demorou muito para que ele concordasse com Raquel. Você está certa, Raquel. Eles precisam pagar pelo que fizeram e devem sentir a dor da traição da mesma forma que a sentimos. Nas semanas que se seguiram, Raquel e Daniel se uniram em segredo. Eles trocavam mensagens e se encontravam secretamente. Rapidamente, os dois começaram a traçar os primeiros contornos de um plano que se baseava na mesma traição que lhes infligira feridas profundas. A teia de enganos e manipulação que estavam prestes a tecer era complexa e perigosa, mas também oferecia uma promessa inegável de justiça. Juntos, suas mentes trabalhavam incansavelmente para moldar cada detalhe do plano, e novos encontros foram sendo necessários. Nada poderia dar errado e tudo deveria ser meticulosamente planejado. À medida que os dias passavam, Raquel encontrava uma crescente identificação com Daniel, à medida que descobria cada vez mais pontos em comum entre eles. A profunda conexão que começava a florescer despertava sua atenção de maneira intensa. Daniel, por sua vez, não economizava em gentileza e cortesia nas conversas, revelando sua simplicidade combinada a uma inteligência notável. Para Raquel, a troca de ideias com ele se tornava um prazer genuíno, algo que poderiam fazer por horas a fio sem perceber. A cada novo encontro, a sintonia entre eles se fortalecia, dando origem a uma amizade que se manifestava de maneira inesperada, brotando das cinzas de experiências traiçoeiras vividas anteriormente. A rotina diária consistia em uma troca constante de mensagens, e sempre que possível, em encontros discretos marcados em um hotel da cidade. Cada vez que seu celular emitia uma notificação, Raquel não conseguia evitar a ansiedade de verificar o remetente. Quando via que a mensagem era de Daniel, seus lábios se curvavam em um sorriso suave, reflexo da felicidade que essa conexão lhe proporcionava. Com a presença de Daniel, as feridas provocadas por traições passadas começaram a cicatrizar gradativamente. Enquanto colaboravam meticulosamente em seus planos, eles também exploravam os recônditos das próprias emoções. O turbilhão inicial de raiva se transformava em uma mútua compreensão, e a traição que ambos haviam enfrentado os unia de maneiras que jamais poderiam imaginar. Cada olhar furtivo, cada mensagem cifrada, tudo isso contribuía para a construção de uma história conjunta. Era uma história de renovação e reviravoltas, uma narrativa que os mantinha ligados pelo fogo que havia queimado em suas almas. Enquanto isso, William começava a perceber a mudança de comportamento de Raquel. A esposa carinhosa e atenciosa que ele conhecia havia se transformado em uma mulher mais reservada e indiferente. Percebendo essa mudança abrupta, ele expressou sua preocupação e questionou se tudo estava bem. Raquel respondeu que nunca esteve em um estado tão positivo. A resposta confundiu William, que sentia que algo estava acontecendo e precisava investigar. A ansiedade de Raquel ao receber notificações em seu celular e seu sorriso ao ler mensagens despertaram a curiosidade de William.
que começou a desconfiar da natureza dessas interações. Raquel, quando questionada, alegava estar conversando com uma amiga, embora William soubesse que ela não era do tipo que mantinha conversas frequentes. As suspeitas de William cresciam a cada dia, fazendo-o questionar se Raquel estaria traindo ele. A névoa da desconfiança pairava sobre William, estendendo-se cada vez mais a cada gesto duvidoso de Raquel. Inquieto, ele não conseguia ignorar os sinais de mudança em sua esposa, os olhares perdidos que ela tentava esconder e as mensagens sussurradas que deixava escapar. Era como se um véu tênue de segredos pairasse entre eles, oscilando entre o desconhecido e o impensável. Uma noite, enquanto observava Raquel sentada no sofá da sala, William se viu preso em uma tormenta interna. Ela parecia distante, absorta em pensamentos que ele não conseguia decifrar. Cada vez que ele mencionava seu comportamento, ela oferecia explicações vagas e sorrisos frágeis, como se estivesse escondendo algo por trás de seus olhos. As noites se tornaram longas e solitárias para William. Ele começou a perder o sono, a se perguntar se a mulher com quem compartilhava sua vida também compartilhava seus sentimentos mais profundos. Mas a fachada de normalidade estava prestes a desmoronar. Em uma manhã, enquanto tomava café, William avistou um cartão de contato em seu escritório. O nome no cartão era um lembrete amargo de sua própria desconfiança, um detetive particular. A mera presença daquele cartão sobre a mesa era uma admissão silenciosa de sua suspeita. Com a determinação de quem está prestes a encarar seus piores medos, William tomou o telefone e discou o número no cartão. A voz do detetive soou séria e profissional, prometendo informações confidenciais e a verdade indubitável. William forneceu o nome de Raquel e sua localização habitual, e assegurou-se de que seu segredo estivesse protegido. Ele não estava pronto para revelar a ninguém sua crescente obsessão em desvendar o mistério. Os dias se arrastaram como carros em um congestionamento, a impaciência de William aumentando a cada segundo. Até que, finalmente, um envelope branco com várias fotografias chegou em suas mãos. Seu coração acelerou enquanto rasgava o envelope, expondo imagens que fizeram seu mundo girar. Na fotografia, Raquel estava de mãos dadas com um homem, ambos entrando em um hotel. O choque e a fúria se entrelaçaram em seu peito, formando uma tempestade de emoções que ele mal conseguia compreender. O detetive havia fornecido a prova inegável que ele procurava. Além das fotos, William também havia recebido um arquivo com várias conversas comprometedoras de Raquel. Não precisava de mais nada para que William tivesse certeza de tudo o que estava se passando. Disposto a desmascarar Raquel pessoalmente, William pediu ao detetive que vigiasse Raquel e que, quando ela saísse novamente, que ele deveria ser notificado para que pudesse segui-la. Ele estava indignado e inconformado. William não aceitava ser traído e jamais iria perdoá-la. Seguindo as ordens de William, assim que Raquel saiu de casa e entrou em um carro desconhecido, o detetive o avisou, fornecendo-lhe a informação da direção que estavam indo. William largou tudo o que estava fazendo e foi rapidamente para a localização fornecida pelo detetive. Enquanto seguia discretamente o carro de Raquel, William sentia seu coração bater desordenadamente. Seus olhos ardiam enquanto olhava fixamente para o carro de Raquel à sua frente. Cada esquina virada, cada semáforo atravessado, era uma eternidade de incerteza, um passo mais próximo de descobrir a verdade que ele tanto temia. O carro de Raquel estava cada vez mais perto do hotel onde ele suspeitava que ela estivesse indo. A mente de William estava em tumulto, repleta de imagens indesejadas. Ele podia ver Raquel sorrindo para ele, beijando-o, prometendo amor eterno. As palavras dela, agora manchadas pela sombra da traição, ecoavam em sua mente, atormentando-o como fantasmas do passado. A sensação de aperto em seu peito era insuportável. Uma mistura de raiva, desespero e autoaversão. Saber que sua mulher, mãe de seu filho, estava se entregando a outro homem era devastador e humilhante para ele. William sentia uma tempestade se formando dentro dele, uma tempestade que ameaçava devorar tudo o que ele conhecia. Cada batida do coração parecia um tambor ensurdecedor, marcando o ritmo de sua agonia. E então, como uma sombra, o carro de Raquel entrou no estacionamento do hotel. William se esgueirou atrás, desacelerando para evitar chamar a atenção. Seus olhos estavam fixos na porta do hotel, uma entrada para o desconhecido,
para a traição que ele tanto temia confirmar. A respiração de William estava entrecortada quando viu Raquel sair do carro com um homem. Seu coração parecia congelar no peito, como se o tempo estivesse suspenso. Ele assistiu impotente enquanto ela caminhava em direção à entrada, desaparecendo nas sombras do hotel. Um turbilhão de emoções o atingiu com força total. Raiva, tristeza, choque e, acima de tudo, uma sensação sufocante de perda. Ele queria gritar, chorar, pedir explicações. Com o coração ainda batendo com força, ele saiu do carro e começou a se mover em direção ao hotel. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o chão estivesse puxando-o para baixo. Ao entrar no hotel, uma sensação de surrealidade o envolveu. As paredes pareciam mais próximas, os sons mais agudos. William subiu as escadas lentamente, com cada degrau sendo um lembrete do que estava prestes a enfrentar. Finalmente, ele chegou à porta do quarto. Ele podia ouvir a voz e os risos abafados de Raquel lá dentro, confirmando que ela estava lá. E com um movimento brusco, ele girou a maçaneta empurrando a porta com força. Raquel estava lá, de pé, ao lado de um homem que William não reconhecia imediatamente. Uma raiva incontrolável começou a crescer dentro dele, como um fogo ardente que se alastrava. A fúria incendiou seus olhos, com uma mistura de desespero e indignação dançando em seu olhar. Suas palavras, carregadas de insultos vulgares, começaram a escapar de seus lábios, visando atingir o âmago de Raquel. Com voz carregada de amargura, ele tentava ofender Raquel. Suas palavras saíam como facas afiadas, a atingindo com uma crueldade pungente, a acusando de ser traidora e mentirosa. William prosseguiu com palavras ásperas e cruéis, palavras que penetraram no âmago da alma de Raquel. Cada insulto era como um golpe que rasgava o ar. Ele estava cego para o fato de que suas acusações eram um reflexo de sua própria traição. Então, em um instante que pareceu suspenso no tempo, Raquel ergueu a cabeça e olhou para William com olhos que, outrora repletos de afeto, agora refletiam uma determinação inquebrantável. Chega, William. Suas palavras soaram claras como sinos, rompendo a tempestade emocional. Você fala tanto de traição, mas já olhou para dentro de si? Já passou pela sua mente que talvez tudo isso seja um reflexo das suas próprias ações? Que pode simplesmente estar colhendo o que plantou? William ficou paralisado, sem saber como responder. Raquel prosseguiu, com sua voz ganhando força. Eu sei do seu caso com a Estela, sua secretária. Chega de fingir e de se fazer de vítima. Você apontou o dedo para me acusar, mas tudo o que você disse reflete apenas em você. Você se descreveu por completo. É você, o mentiroso e traidor. William, desesperadamente buscando um caminho para desviar a conversa, tentou justificar sua traição como um tropeço inevitável na complexa dança dos relacionamentos, uma fraqueza humana e momentânea que não justificava o que Raquel estava fazendo. Insistiu que, independentemente do que ele tivesse feito, ela ainda estaria errada. A discussão intensificou-se, e quando Raquel percebeu que William estava no auge da dor da traição, ela revelou sua carta na manga. Ela disse que o único traidor presente ali era ele próprio, que tudo entre ela e Daniel era parte meticulosa de um plano engenhoso. Explicou que, ao contrário dele, ela e Daniel nunca tiveram um caso, que sua ligação era apenas parte de todo o plano. Raquel também confessou que ela mesma havia deixado rastros intencionais para despertar a desconfiança de William. O cartão do detetive em seu escritório? Ela mesma o havia colocado lá. O detetive era uma farsa, e ela estava orquestrando tudo para que as informações fluíssem de volta a William, fazendo-o acreditar numa traição que não passava de uma encenação, mantendo-o submerso em seu próprio desespero. E como Raquel havia imaginado, William caiu na armadilha, passando pela mesma aflição que ela e Daniel haviam enfrentado. A incredulidade que outrora marcara o rosto de William se desvaneceu, dando lugar a uma expressão de choque e perplexidade. Ele permaneceu em silêncio, com um turbilhão de pensamentos e emoções assolando sua mente. Sua fachada de arrogância e superioridade se desfazia pela primeira vez. Com a voz trêmula, ele tentou formular desculpas, implorando a Raquel que considerasse o pedido pensando no filho que compartilhavam. Contudo, Raquel já estava decidida. Quando você se envolveu com outra mulher, não ponderou nas consequências, nem no nosso filho. As ações que desencadearam tudo isso são de sua autoria. Agora você está livre para formalizar seu relacionamento com a Estela. Afinal, vocês dois merecem um ao outro.
As palavras de Raquel foram proferidas com determinação, mas seus olhos não podiam esconder a profunda tristeza que sentia. Stella também não escapou das consequências. Daniel, movido pela necessidade de se libertar do vínculo doloroso, finalizou seu casamento com Stella, que, com sua reputação manchada no escritório, optou por se desligar do trabalho e se distanciar de William. No fim, a verdade havia sido exposta, as máscaras retiradas, e a teia de traições se desfez, deixando em seu rastro as feridas abertas e as lições aprendidas. Na estrada da vida, algumas bifurcações não têm retorno, então procure caminhar pela direção certa desde o início. Essa história que agora eu vou te contar serve como lembrete para todos nós de que a traição é uma ferida profunda, uma brecha que, para muitos, jamais pode ser perdoada. A mágoa e o desejo por vingança podem consumir a alma de uma pessoa traída, fazendo com que ela tome atitudes inesperadas. Amanda havia acordado cedo para preparar um delicioso café da manhã para seu marido Bruno, mas foi surpreendida ao perceber que ele não ficaria para tomar café com ela. Ao questioná-lo sobre o porquê não iria tomar café em casa, o homem respondeu que estava com pressa e preferiria comer algo no trabalho. Amanda compreendeu e ofereceu para preparar algo para ele levar. Bruno, um pouco irritado, retrucou, temendo ser alvo de brincadeiras dos colegas. Claro que não. Temos uma cantina lá onde posso fazer escolhas saudáveis, assegurou ele. No entanto, antes de sair, Bruno fez um comentário que magoou Amanda. Você deveria cuidar melhor da sua alimentação também. Afinal, você está com alguns quilos extras. Enquanto Bruno se afastava, Amanda o observava, sentindo uma mistura de emoções. Ela se questionava por que ele recusou o café que ela preparou com tanto carinho e se preocupava com o que ele havia dito sobre seu corpo. Bruno nem sempre havia sido assim. No começo, tudo parecia perfeito. Eles eram um casal feliz, e Amanda acreditava ter encontrado o homem de seus sonhos. Porém, seu jeito começou a mudar após 4 anos de casamento. O homem já não era carinhoso e atencioso como antes, e não havia nada que Amanda pudesse fazer para conseguir agradar o marido. Bruno tinha um cargo de prestígio na empresa em que trabalhava, e era responsável pelo gerenciamento de uma grande empresa de eletrônicos. Anos atrás, ele era apenas um modesto vendedor de roupas. E foi nessa loja que ele conheceu uma cliente especial, que mais tarde se tornaria sua esposa, Amanda. No início do relacionamento, apesar de Amanda trabalhar como enfermeira, o casal enfrentou diversos desafios financeiros. Mas juntos, gradualmente conseguiram se estabilizar financeiramente, melhorando ainda mais a situação após a conclusão dos estudos de Bruno e posteriormente sua contratação como administrador da empresa de eletrônicos. Em poucos anos, Bruno conseguiu conquistar a confiança do proprietário e, por sua competência, rapidamente foi promovido a gerente de vendas internacional. O casal logo alugou uma casa melhor e espaçosa em um bairro residencial e adquiriu um carro. Com a condição financeira cada vez melhor, Amanda expressou o desejo de ter filhos, mas Bruno hesitou, argumentando que o momento ainda não era propício. No entanto, à medida que Bruno passava cada vez mais tempo no trabalho, seu comportamento começou a mudar gradualmente. Amanda não queria pensar mal dele, mas não podia evitar sentir que o trabalho estava tomando todo o seu tempo e atenção. Um dia, enquanto a mulher fazia suas compras, teve um encontro inesperado com Pedro, um antigo amor da época da faculdade que não via há anos. O reencontro foi caloroso e Pedro, sem hesitar, a convidou para um café em uma cafeteria próxima. Ela decidiu ligar para seu marido para avisar que chegaria em casa mais tarde do que o esperado. No entanto, quem atendeu não foi ele, mas uma voz feminina fria e desconhecida. Amanda ficou atordoada e perguntou quem era. Ela conhecia a voz da secretária da empresa e sabia que aquela voz não era dela. Quem é você? Preciso falar com meu marido. Amanda falou incrédula, sem entender o porquê uma mulher havia atendido o telefone particular de seu marido. Houve uma pausa constrangedora antes que a voz respondesse. O Bruno esqueceu o telefone no meu escritório e está ocupado agora. Vou pedir para ele retornar a ligação para você assim que possível. E então a ligação foi encerrada abruptamente. Amanda achou estranho o comportamento da mulher, mas decidiu não se preocupar mais e aproveitar o momento com seu amigo Pedro,
já que haviam passado tanto tempo sem se ver. Enquanto estavam na cafeteria, Pedro contou um pouco sobre sua vida e explicou que havia voltado recentemente para o país, após estudar medicina no exterior por 6 anos. Amanda também compartilhou com ele parte de sua vida, explicando sobre como seu marido havia mudado e o quão distante e frio estava com ela nos últimos anos. Pedro expressou preocupação. Desculpe a intromissão, mas acho que seu marido está te traindo. Você deveria considerar contratar um detetive. Conheço alguém que pode te ajudar. Se quiser, posso te passar o número dele. Não é barato, mas pode tirar suas dúvidas. Amanda ficou pensando se deveria seguir aquela dica. Ela e Bruno tinham uma relação de confiança mútua e achava que não era certo desconfiar dele. Mesmo assim, após muito ponderar, ela aceitou o número do detetive e disse que iria pensar. Em conversa, Pedro começou a recordar os velhos tempos de faculdade quando os dois se divertiam juntos. Na época, Amanda acreditava que teria uma vida ao lado de Pedro e que ao seu lado formariam uma família. Porém, esse desejo foi interrompido pela insegurança da juventude e o desejo de Pedro de estudar fora. Apesar de ter ficado triste, Amanda havia compreendido a situação e seguido com sua vida. Agora, ela se encontrava casada e de certa forma feliz. Mas o reencontro com Pedro estava prestes a mudar o rumo da vida dos dois. No final do encontro, Pedro convidou Amanda para um jantar naquela noite, deixando claro que seria apenas como amigo, pois respeitava seu casamento e não queria causar problemas. A princípio, Amanda pensou em recusar o convite, alegando que precisava voltar para casa, preocupada com seu marido. Essas palavras pegaram Pedro de surpresa. Ele tinha esperanças de que ela aceitaria. Pedro sugeriu adiar o encontro para o dia seguinte, se Amanda estivesse disponível. Relutantemente, Amanda concordou, admitindo que não era um encontro romântico, mas apenas uma reunião com um amigo, e por isso não haveria nenhum problema. Os dois então trocaram os números de telefone e marcaram o encontro para o dia seguinte. Chegando em casa, Amanda esperava encontrar seu marido, mas ele ainda não havia chegado. Ela tomou seu banho e ficou aguardando-o na cama, mas Bruno demorou tanto que ela acabou pegando no sono. Pela manhã, quando acordou, seu marido já havia saído. Bom, isso foi o que ela imaginava, pois Amanda não tinha certeza se ele havia dormido em casa, já que não havia visto ele chegar durante a noite, e imaginou que pudesse ser por conta de seu sono pesado. Ela enviou uma mensagem a ele, informando sobre o encontro com seu velho amigo durante a noite, mas ele não respondeu. As horas passaram, e Amanda começou a se preocupar. No horário combinado para o encontro, ela pegou um táxi e foi até o restaurante com Pedro. Eles se cumprimentaram calorosamente, e depois de pedirem algo para comer, começaram a conversar sobre muitas coisas. Pedro compartilhou que ainda estava solteiro e admitiu: Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se eu não tivesse ido embora. Infelizmente, tive que fazer uma escolha difícil. Mas agora, finalmente, pude te reencontrar novamente. Quem sabe o destino tenha algo reservado pra gente. Amanda balançou a cabeça e respondeu em voz baixa: Não diga isso, Pedro. Estou casada. É tarde demais para nós. Pedro respeitou a decisão de Amanda e disse: Eu nunca forçaria você a fazer algo contra sua vontade. Só quero que saiba que, se não estiver feliz em seu casamento, pode dar uma chance a nós dois. Você tem meu número, e não importa onde eu esteja, basta me chamar. Estarei esperando por você, assim como estive em todos esses anos. Amanda ficou sem palavras com aquela declaração. Ela agradeceu o carinho e disse que infelizmente era tarde demais, pois agora ela era uma mulher comprometida e com planos de ter uma família ao lado de seu marido Bruno. Ao tocar no nome de Bruno, a atenção de Amanda se voltou ao seu telefone, lembrando que seu marido ainda não havia respondido sua mensagem e nem retornado sua ligação. Ela ficou inquieta e ansiosa para entender o que estava acontecendo com ele, mas tentou disfarçar para não estragar o jantar com Pedro. Porém, seu disfarce não foi bom o suficiente, fazendo com que Pedro percebesse que ela não estava bem. Ele então a questionou sobre o que estava havendo e por que aparentava tão incomodada. Amanda contou que estava preocupada, pois seu marido não havia lhe respondido, mas que provavelmente ele devia estar muito ocupado no trabalho. Pedro a questionou quanto à contratação do detetive que havia indicado, mas ficou surpreso ao ouvir Amanda dizer que não iria contratá-lo,
pois além do preço pelo serviço de investigação ser exorbitante, ela confiava em seu marido e acreditava que ele jamais teria coragem de traí-la. Pedro respeitou sua opinião e resolveu mudar de assunto para não constranger Amanda. Mas em seu íntimo, ele sabia que Bruno estava enganando Amanda, e por isso, decidiu ajudá-la sem que ela ficasse sabendo. No dia seguinte, em segredo, Pedro resolveu contatar o detetive para investigar Bruno. Ele compartilhou com o detetive todas as suas suspeitas e tudo o que sabia sobre a vida do homem, inclusive o endereço em que ele trabalhava. O detetive concordou em começar a investigação prontamente, mencionando que o quanto antes traria respostas. O custo da investigação não era baixo, mas Pedro estava disposto a mostrar a verdade para Amanda. Enquanto isso, Bruno continuava indiferente e estranho com Amanda. Ao chegar em casa, a mulher o questionou se estava acontecendo algo, pois há tempos estava agindo de forma fria e arrogante com ela. O homem ficou ainda mais irritado, dizendo que ela estava querendo demais. Explicou que seu trabalho estava cansativo e que exigia muito dele, e que se ela não estava satisfeita, que as portas estavam abertas para ela ir embora. Essas palavras machucaram intensamente Amanda, que se trancou no banheiro para chorar escondida. Enquanto chorava, ouviu Bruno dizendo que era para ela ficar arrumada, pois à noite teria uma festa na casa com seus colegas de trabalho. Ele acrescentou que não queria que a festa ocorresse lá, porém havia sido sugestão de seus colegas, restando a ele apenas aceitar. Durante a noite, após se produzir meticulosamente para a festa colocando seu vestido preferido, Amanda saiu do quarto, ansiosa para que fosse apresentada para os colegas de trabalho de Bruno. O champanhe fluía e a sala estava repleta de pessoas chiques. Ela ficou desconcertada ao perceber que não conhecia nenhum dos convidados na festa. Os risos se misturavam com as batidas da música que ecoava por todo o ambiente. Ao procurar por seu marido, ela percebeu que ele estava conversando com uma mulher deslumbrante com cabelos brilhosos, muito elegante e de uma beleza natural. O jeito com que os dois conversavam e se olhavam deixou Amanda com uma pitada de ciúmes. Ela chegou até ele esperando que fosse apresentada àquela mulher esbelta, mas o que Bruno fez foi surpreendente. Ele pediu desculpas e licença para a bela mulher e puxou Amanda para um canto da casa. As palavras do homem foram avassaladoras. Bruno perguntou a Amanda o que ela achava que estava fazendo vestida daquele jeito, que ela deveria contratar um especialista de moda, pois estava claro que ela estava precisando. E sobre a maquiagem? Disse que estava parecendo uma palhaça, que só podia ter feito isso para fazê-lo passar vergonha. A pobre mulher nem soube o que responder, ficando arrasada com as cruéis palavras de seu marido. Em prantos e envergonhada, ela correu de volta para o quarto, perguntando a si mesma quem era aquela mulher que parecia estar causando um alvoroço e que Bruno olhava com um olhar tão intenso. Sentindo-se magoada e sozinha em seu quarto, Amanda ligou para Pedro a fim de desabafar com ele. Pedro prontamente atendeu sua ligação e ficou furioso com Bruno. A vontade dele era dirigir-se até lá e esfregar a cara do homem no chão, mas preocupada, Amanda implorou para que ele não fizesse nada. Pedro convidou Amanda para sair e ocupar um pouco a cabeça, mas ela não aceitou, dizendo que era melhor não se encontrarem por enquanto. Os dois conversaram por longas horas até Amanda pegar no sono. Na semana seguinte, o detetive notificou Pedro que já possuía as respostas. Naquela tarde, os dois se encontraram e o detetive entregou a Pedro um envelope com fotos e um pendrive com vídeos. O detetive disse a ele que havia sido mais fácil do que esperava e que por isso iria lhe conceder um desconto. Pedro então agradeceu e realizou o pagamento. Ansioso, ele retornou para casa para poder verificar o conteúdo recebido. Assim que chegou, acomodou-se em seu quarto e abriu o envelope. O que ele viu o deixou perplexo. Após ter observado minuciosamente o conteúdo do envelope, ele inseriu o pendrive em seu notebook e quase caiu de costas. Amanda precisava ver aquilo com urgência. Ele não podia esperar mais nenhum minuto. Ela precisava ver aquilo. De forma anônima, Pedro pagou para um motoboy entregar a Amanda o pendrive e o envelope, deixando claro ao entregador que só poderia entregar nas mãos de Amanda. Após algumas horas, Pedro recebeu a ligação de Amanda. A mulher estava irada e mal conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sem que ela imaginasse, Pedro já sabia de tudo.
Em conversa, Amanda explicou que havia recebido de uma pessoa anônima fotos e vídeos que continham cenas de seu marido com outra mulher. Falou que Bruno se encontrava com a amante todos os dias e que, inclusive, ela era a mulher esbelta que estava conversando com o Bruno no dia da festa que teve em sua casa. Amanda também demonstrou a incredulidade que viu na última foto que continha no envelope. Bruno e sua amante Camila haviam passado a noite da festa em um dos quartos da casa. Amanda não estava acreditando na tamanha ousadia do marido e não deixaria isso passar impune. Ela disse a Pedro que tinha uma carta na manga e que em breve faria Bruno pagar por toda a dor e traição que havia causado. Pedro imediatamente se interessou em saber o que ela iria fazer, mas Amanda preferiu guardar segredo e deixar que ele descobrisse por si próprio em breve. Essa conversa deixou Pedro ainda mais ansioso, sem saber o que esperar de Amanda e do desfecho que teria essa traição. No dia seguinte, Amanda acordou com um sorriso radiante, o que chamou a atenção de Bruno. Ela estava diferente, estava feliz e animada. Bruno a questionou sobre o que havia acontecido para ela estar que nem boba com um sorriso na cara logo de manhã, e ela simplesmente disse que estava se sentindo bem, pois a justiça havia sido feita. O homem se espantou, questionando qual justiça. Ela respondeu que era a justiça da vida, e que o mundo dá voltas, e que assim que chegasse no trabalho, ele iria entender o que ela estava dizendo. Bruno a chamou de louca desvairada, e disse com sarcasmo em sua voz que era para ela procurar um médico o quanto antes. Aproveitando o deboche, Amanda disse que iria seguir o conselho, e que assim que saísse, iria consultar com seu médico preferido. O homem não gostou muito, e saiu de casa irritado. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente enquanto ele se dirigia ao trabalho, tentando decifrar o que ela queria dizer. Mas não demorou muito para que tudo ficasse claro. Quando chegou no trabalho, todos estavam olhando para ele com semblantes de indignação. Alguns balançavam a cabeça em sinal de negação, outros colocavam a mão na boca indicando espanto, enquanto uns murmuravam fofocas. Rapidamente, um dos colegas de Bruno chegou até ele e mostrou em seu e-mail todos os arquivos de fotos e vídeos que havia recebido, e que, por sinal, todos da empresa também haviam recebido. Bruno ficou pálido, sem saber o que fazer. Um calafrio percorreu sua espinha e o homem ficou sem ar. Os colegas de trabalho começaram a vaiá-lo, mas um silêncio se estendeu no ambiente quando o Sr. Ricardo, o proprietário da empresa, chegou. Bruno, nervoso, tentou disfarçar sua vergonha e estendeu a mão para cumprimentar Ricardo, mas o que ele recebeu foi mais do que um aperto de mãos. Ricardo deu-lhe um doloroso soco na cara, dizendo que aquilo era pouco para o que ele merecia, e solicitou que o homem saísse de sua frente imediatamente se não quisesse que seu outro lado da face também ficasse marcado. Bruno, em um misto de raiva e desespero, tentou argumentar sua inocência, mas sua voz foi sufocada pela irritação de seu chefe, que não queria ouvir sequer uma palavra. Desolado, ele saiu da empresa sem qualquer apoio, percebendo que sua reputação havia sido irremediavelmente manchada. O que Pedro ainda não sabia era que Camila, a amante de Bruno, era a esposa do proprietário da empresa. Como o dono da empresa realizava muitas viagens a trabalho, Bruno e Camila aproveitaram da situação, criando um relacionamento secreto quando o chefe estava ausente. Mas como mentira tem perna curta, logo foram descobertos. Em seu plano meticuloso, Amanda enviou as fotos para todos os funcionários da empresa e para todos os contatos de Bruno, revelando o verdadeiro traidor que ele era. Além da empresa, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido e seu nome estava queimado por todo o lado. A amante Camila também foi expulsa de casa e ligou furiosa para Bruno. O homem pediu desculpas e disse que ela poderia ir morar com ele, mas foi surpreendido com a resposta de que a pior coisa foi tê-lo conhecido, pois se não fosse por isso, sua vida teria continuado perfeita. Camila deixou claro para Bruno que não era para ele procurá-la nunca mais. Amanda, imediatamente após o envio das fotos, saiu de casa e se mudou para um apartamento alugado. Resguardada por seu advogado, ela solicitou o divórcio e indenização por danos morais, pois estava sendo traída há mais de um ano. No fim, Bruno ficou sem emprego, sem mulher e sem amigos. Ninguém mais queria sair com ele e ser alvo de fofocas. 3 meses depois,
Amanda decidiu dar uma nova chance ao amor. E lá estava ela, com um sorriso radiante nos lábios e um novo brilho no olhar. Pedro, com um buquê de flores na mão, havia pedido ela em namoro, prometendo mostrar-lhe o verdadeiro sentido de amar. O vínculo entre eles, que tinha raízes desde a adolescência, estava mais forte do que nunca, e eles estavam prontos para abraçar um novo futuro juntos. E você? O que faria no lugar da Amanda? Você perdoaria? Se vingaria? Ou apenas terminaria a relação e deixaria a traição passar impune? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.